Oi, boa noite. Deixa eu tentar colocar aqui um título que eu acho que eu tinha que ter feito antes. Acho que vai ficar sem título mesmo. Boa noite, boa noite. Vamos entrando. Oi, Davanço. Boa noite. Manu, tudo bem? Vamos chegando, gente. Vamos chegando. Daqui a pouco a Jéssica tá aí. Ah, chegou. Vamos lá. Deixa eu, deixa eu mandar aqui um. Tenham paciência comigo. E aí, pessoal? Recebeu, Jéssica, meu convite? Vamos esperar o pessoal entrar. Pati, oi, boa noite. Daqui a pouco a Jéssica tá chegando aí e a gente começa. Vamos lá, pessoal. Como que tá aí na cidade de vocês? Aqui tá frio, ó. Tô até de jaqueta e tô com um cobertorzinho aqui nas pernas, que eu morro de frio. Vamos lá. Acho que eu tenho que convidar ela aqui, né? Isso. Boa noite. Oi, Olá, Jessica. tudo bom? Tudo, e você? Tô bem, tô vendo aí você falar do frio aqui, tá um calor, meu Deus. Ai, que saudades do Cerrado. Você sabe que eu fui criada aí nessa região, né? Quer dizer, não em Goiás, mas em Mato Grosso. É, que é o Cerradão, esse período agora é um calorão. É, aqui tá muito frio. Ó, Jéssica, é um prazer estar recebendo você aqui. Tô super feliz. é meu, tô me sentindo super honrada de estar aqui, de ter aceito seu convite. E vamos tapear, eu acho que é isso, né? A gente precisa fortalecer essa rede, a gente precisa colocar todo mundo para falar, porque a gente tem muita coisa para a gente debater, né? Exatamente. Você sabe que enquanto a gente espera mais um pouquinho o pessoal entrar, eu vou te contar aqui que a gente já tem um diagnóstico do meu filho há muitos anos, né? Ele tem 11 anos, o diagnóstico veio com 4. E eu sempre compartilhei coisas assim, da nossa rotina, da nossa vida, sobre autismo, né, nas minhas redes sociais pessoal, mas nunca foi uma coisa assim, de fato, né, um trabalho mesmo de informação. E eu sempre tive essa vontade, mas sabe quando você fica paralisado, assim? Vai acontecendo naturalmente, né? Quando você percebe, você já está falando, porque assim, não Sim. como que eu posso dizer? O ativismo, pelo menos para mim, ele foi um boom, assim. Eu comecei a participar mais ativamente, porque a gente já percebeu que para que as coisas funcionem e caminhem, a gente tem que estar em cima cobrando, né? De tudo. E aí foi assim, foi acontecendo. E esses dias eu estava até refletindo sobre isso. A gente, como tem mãe, né, ativista assim nesse meio, e a gente vai conhecendo as pessoas e vai se envolvendo. Eu costumo falar que eu sou meio monotemática, porque eu não tenho diagnóstico de autismo, mas eu tenho hiperfoco também. Então eu adoro falar sobre autismo, eu, Bem. sabe, leio muito sobre isso, pesquiso muito. Quando você vê, você só está fazendo isso. Não, e é um assunto assim que ele tem um interesse, ele é interessante, é um assunto muito bacana assim de você debater. Lógico que a gente tem a parte que a gente pode se dizer que é uma parte chata, que é a parte da segregação, que é a parte do capacitismo. Até essa parte ela é boa da gente se falar no sentido de poder disseminar mais informação, né? Sim, exatamente. E o autismo, eu percebo que ainda tem muito misticismo, né? Tem muita desinformação. Esses dias eu tive o prazer também de fazer a live com um amigo nosso aqui de Curitiba, e eu falei justamente sobre isso, que a informação não chega para todo mundo, né? E às vezes chega de forma equivocada, as pessoas, infelizmente, assim, a gente tem muito, né? Muito, é igual você falou, é muito misticismo e
Eu acredito que é por conta de toda essa estrutura, né, que as pessoas criaram em cima do tema e ele é abordado de uma forma na mídia, como é, por exemplo, algumas novelas que já passaram personagens autistas. Eles colocam um autista Super estereotipado, né? só de um padrão, então as pessoas acabam, aí vão escutando, ou então vão acompanhando, e aí as pessoas acabam tendo essa ideia, né, de que o autista se limita só àquele tipo de pessoa, assim, uma pessoa que não tem o convívio social fluido, não, ele não é verbal, então fica bem deturpado mesmo, né? Mas até eu falei, eu costumo falar isso também, assim, se eu não tivesse tido um filho autista, talvez eu estivesse no lugar dessas pessoas, porque quando veio o diagnóstico dele, eu não sabia nada sobre autismo. Também. Então, eu costumo ter, assim, bastante paciência, claro que nem sempre foi assim, né? A gente também tem nossos momentos, né? Mas eu tento fazer isso da melhor forma possível para realmente levar a informação, porque esse é meu objetivo. Eu quero que as pessoas tenham informação sobre esse tema, né? Com certeza, até mesmo dentro do capacitismo, assim, eu não acredito que o punitivismo ele seja uma forma da gente conseguir informar as pessoas, né? Eu sou muito Sim, a favor, como diz a Lau, do afeto, da gente conseguir informar com afeto, carinho, sabe? Até porque aí a pessoa vai receber essa informação nova de outra maneira, porque quando a gente pune, ou então a gente, isso aqui é crime, isso que você está fazendo é crime, sim. ela fica armada, né? Sim. Eu acho que E fica com pode medo, né, de falar sobre o tema, de falar alguma coisa, uma bobeira, uma coisa, e o que a gente tem que fazer é trazer as pessoas para debater sobre isso. exatamente. Hoje, inclusive, nossa, hoje eu fiquei super feliz. Tem assim, vários colegas meus que me seguem, já estão compartilhando várias coisas, não só minha, mas de pessoas que eu sigo, sabe? Eu fiquei super porque é sobre isso, né? Exatamente. E disseminar esse tipo de informação, essas informações que realmente fazem diferença na nossa vida, na vida das pessoas. Dessa forma mais leve. Isso não quer dizer que que a nossa rotina seja tranquila, né? Exatamente. E é importante também, porque esse debate não diz respeito só a nós, que somos mães, familiares ou pessoas autistas, diz respeito a toda a sociedade. E eu acho que a gente está devagar, eu acho que é o início, assim, mas está começando um movimento de disseminação de informação, de reflexão. Eu acho que Né? estamos caminhando, né? Bom, então Jéssica, tô vendo que o papo vai ser bom. Ó, eu queria então te dar boas-vindas, né? Dizer que tem muita gente não, tem algumas pessoas ali assistindo a gente. E eu conheci a Jéssica num curso que a gente fez promovido pela Rede Amparo, que foi com a Lau Patron, e vários convidados que são pessoas com deficiência. E a gente já começou a conversar, ficamos amigas ali, ela lá em Brasília, eu aqui em Curitiba. E é muito legal essa rede. E eu gostaria então, Jéssica, que você começasse falando um pouco sobre, né, a Jéssica é mãe do Ravi, né, que tem 6 anos. Queria que você falasse um pouquinho como que foi o diagnóstico dele, como que está sendo aí para vocês a vida. Fala aí. O diagnóstico do Ravi ele veio bem cedo, né? Ele já começou. Eu não sabia ainda que se tratava de autismo, de um processamento sensorial, mas ele desmamou muito cedo. Ele desmamou com 3 meses. Foi um período bem sofrido, assim. E Nossa. 6 meses ele já começou a apresentar características bem evidentes. Só que eu não sabia. Sei? 6 meses de idade. Nossa. Só que eu sempre observei, porque dentro do meu convívio, eu sempre convivi com pessoas com deficiência. Eu estudei numa escola da rede pública que tinham vários alunos com deficiência dentro da minha sala. Em todas as escolas que eu estudei, tinham Isso não é comum. sala. E aí, o que que acontece? O irmão da minha mãe, ele também é autista. Olha. Então, E vocês conversando... sabiam desse diagnóstico? Oi? Mas vocês sabiam desse diagnóstico do irmão da sua mãe? Sim, Era sabido. sim. E aí, só que assim, eu não tinha nenhuma informação de que era genético, então não passou pela minha cabeça, sabe, de talvez ser um fator que poderia levar em consideração na hora do diagnóstico. E aí, ele foi começando a apresentar vários comportamentos ditos como diferentes, e eu comecei a observar, e eu comecei a pesquisar.
Ele tinha um comportamento clássico, que era a estereotipia, né? O STEAM. E eu sempre convivi com crianças e eu nunca tinha visto nenhuma criança fazer aquele tipo de movimento, sabe? Sim. Então, aí começou aquela peregrinação que toda mãe passa, né? Vai para pediatra, vai para neurologista, Ah, não tem nada. Você passou por isso também? total, total. E aí a gente conseguiu encontrar, assim, depois de muito andar, um neurologista. O Ravi já estava com uns 8 meses mais ou menos. Aí ele fez aquela bateria de exames que eles pedem, tudo. E aí as características só foram ficando mais evidentes. Como ele era muito bebê, o que ele recomendou foi para que a gente colocasse ele numa creche para que a gente fosse observando o desenvolvimento dele. E tudo foi Sim. acontecendo. Toda semana eu e o pai dele, nós íamos na escola assistir as filmagens e aí estavam todas as crianças lá brincando e o Ravi no cantinho. Então, Sei como. como eu já estava lendo sobre pela suspeita, então assim, eu acho que o meu processo de aceitação foi mais tranquilo porque eu já estava me preparando para aquilo, sabe? Eu estava só tendo mais certeza. Tem o seu tio também, né? O irmão da sua mãe. Isso, exatamente. E aí, aí a gente ficou nesse período na escola, e aí a gente observou que ele estava sendo segregado na escola, foi onde a gente teve que mudar ele de rede, né? E aí foi quando nós encontramos, a gente foi num desabafo de pais, nós decidimos assim, vamos encarar agora de frente, porque as evidências estão bem claras pra gente. Fomos num desabafo de pais, e aí nesse desabafo de pais a gente encontrou o pessoal que é dono do instituto, onde o Ravi faz os acompanhamentos. Nós marcamos a avaliação. Foi tudo assim, graças a Deus, depois que a gente encontrou o neurologista certo, foi tudo desenrolando bem, Tudo deu certo. foi fluindo, assim. Foi rápido até. Foi, Porque com 6 meses, aí 8 já foi no neurologista. Foi até rápido. foi. E aí a gente levou ele nessa avaliação lá no instituto. E eu acho que uns 3 meses depois a gente estava com o diagnóstico fechado. Nossa. Então ele foi Foi. foi com 8, não. Foi isso mesmo. Bem novo, bem novinho. E ele falou assim, dentro do tempo esperado. Como que foi o desenvolvimento da fala dele? O que aconteceu? Ele não, o Ravi era não verbal, né? Dentro do desenvolvimento dele, ainda com uns meses, quando a gente já estava começando a desconfiar, ele fazia algumas coisinhas que são consideradas o marco do desenvolvimento. Sim. Então, a gente nunca teve essa pressa, né? Assim, que a gente fica naquela ansiedade do filho falar logo, falar mamãe, falar papai. O bom do diagnóstico é isso, né? Que quando você tem um diagnóstico, você já sabe, daí você não cria tanta expectativa, né? Exatamente. E aí a gente conversava com ele. Quando ele começou quando ele completou 1 ano e meio, a gente viu que as palavras realmente para ele eram bem difíceis. Assim, ele tinha uma fala bem comprometida. E aí a gente introduziu o aplicativo de comunicação alternativa. Olha que bacana. Aí eu acredito que foi o quê? Com 2 aninhos, 2 anos e meio mais ou menos, a gente incluiu ele na fono. E aí foi que ele começou a desenrolar, assim, mas assim, a gente. E ele fala super bem, né? Eu vejo os vídeos dele. Nossa, super comunicativo, fala super bem. Ele foge totalmente daquele estereótipo de autista clássico que não fala, que fica isolado. Exatamente, chama as crianças para brincar. Quem ele vê na rua, ele cumprimenta. É muito engraçado, ele é super fanfarrão. O meu filho é assim também, ele foge totalmente. Mas no nosso caso, o diagnóstico foi um pouco mais demorado, porque no primeiro 1 ano e meio de vida dele, ele foi uma criança que se desenvolveu normalmente, assim, ele não apresentou nenhuma característica. Então, na verdade, ele tinha um sono muito complicado, né? Ele era uma criança que era bem complicada a questão do sono para ele. Mas, e daí com 2 anos a fala, né, que não vinha, daí a gente colocou ele numa escolinha. E daí, quando a gente colocou ele na escolinha, a gente percebeu que ele não queria brincar com as outras crianças, ele ficava muito nervoso e não falava. Daí a gente foi juntando, e daí que demorou, porque ele tinha 2 anos e a gente começou a ir atrás de médico e o diagnóstico só veio com 4, então demoraram 2 anos. É complicado. E aí, assim,
eu gosto muito, eu falo muito sobre rede por aqui, eu gosto muito de unir as mães, porque quando eu tive o diagnóstico dele, para mim, eu não fiquei tão triste no sentido de, ai meu Deus do céu, meu filho é deficiente, não. Mas foi me sentir sozinha, tipo, porque assim, eu sou separada do pai dele, né? Então a gente resolvia tudo em comum acordo diante da amizade que a gente tem. Mas eu sempre me senti sozinha, porque eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? É onde a gente encontra Agora, a internet, né? Que a gente encontra essa rede. E aí, eu acho que a importância hoje da gente manter isso é justamente por conta disso, sabe? Eu penso muito sobre as mães que estão em processo de investigação agora, o quanto faz diferença, sabe? Você encontrar um. e eu penso muito também nas mães solos, né? Porque Exatamente. você é separada do pai do Ravi, mas vocês têm um bom relacionamento, né? Ele é um pai presente. Isso E não é. o que não é realidade da grande maioria das mulheres. É. Eu costumo dizer assim que a gente está numa escala de privilégio, sabe? Porque assim, a gente é tipo 1% que foge da realidade, porque a gente sabe que Sim, casos aí é mais comum do que a gente imagina que os companheiros abandonem, né? Mesmo não sim. estando juntos, eles abandonam o filho, no caso, se não É, abandonam. às vezes está casado também, está morando na mesma casa e é só mais um peso para aquela mulher, né? Tá? Só para piorar Então, tudo. está casado também não adianta muito. Você falou que você trabalha com inclusão, né? Inclusão escolar? Isso. Aqui eu já estive dentro de sala. Vou Hoje beber uma água. eu me especializei, eu fiz algumas especializações fora da pedagogia, que deram essa Você é pedagoga, então, essa formação. para trabalhar com crianças também autistas e tudo. Só que aí eu recebi um convite ano passado para adentrar dentro da Comissão de Defesa da Pessoa Autista da OAB daqui. E aí, dentro da comissão da OAB, a gente faz um trabalho que é o seguinte: eu eu faço mentorias, a gente faz umas mentorias dentro de escolas e a gente visita escolas aqui, a gente autua a escola se necessário, né? Para ver como é que está o trabalho dos professores, da inclusão, da acessibilidade dentro daquela escola. A gente recebe muita denúncia de pais que estão sabendo que seus filhos estão sendo segregados, que os filhos não estão conseguindo ter o acesso mínimo que hoje que a gente tem na rede de ensino é um mínimo, assim. Sim. Então, A gente está muito longe, né, de uma exatamente. inclusão. E vocês vão também nas escolas públicas e particulares, ou A como que gente é? vai nas públicas e particulares, nos dois tipos de escola, né? Tanto da rede do governo, e aí a gente rede de supermercados, empresas grandes, a gente dá palestra, a gente faz o treinamento com as pessoas que trabalham dentro dessas empresas. É um trabalho de inclusão mais para esse lado corporativo, assim, no todo, assim, para a gente mexer, né, no mercado, no banco, e é assim que a gente trabalha. E aí eu também cuido de dois aluninhos, né? Só que são de escolas independentes, eu não fico dentro de sala de aula, mas eu já estive dentro da sala de aula, sei como que funciona, tive essa experiência. Aí eu já só supervisiono os dois mesmo. Mas o Sim. inclusão hoje em dia eu estou atuando mais dentro dessa parte mesmo de empresário, de empresas, né? Desse ramo. Pelo que eu entendi, vocês fazem bastante um trabalho de conscientização, assim, então, né? De levar informação, lei, de. Assim, por exemplo, você chega no mercado, num atacadão da vida, e aí tem lá a placa de preferencial, aí tá assim, ó, que é o mais conhecido. Só que aí você chega na caixa do mercado, você pergunta para ela como se ela sabe o que é autismo, né? Se ela sabe como que ela Sim. poderia tratar uma pessoa, ela fica calada.
Entendeu? Então é aí que a gente trabalha, porque não adianta nada. Você tem uma fila preferencial lá para o autista, para o cadeirante, para o cego. Se você não sabe como que você vai, que tipo de abordagem você vai fazer com ele, sabe? Então é Nossa, isso é importante. exatamente, aí é dentro desse trabalho, desse ramo que a gente segue por aqui. E é um trabalho extremamente importante, porque eu vejo assim, inclusão, inclusão escolar, inclusão social, né? A inclusão no mercado de trabalho, eu percebo ainda que ela é muito vista como, né, como um favor, como uma benevolência, como, nossa, a gente é muito bom, então a gente vai ter tantas vagas para pessoa com deficiência, quando na verdade é uma lei, né? Uma lei, é um direito da pessoa estar ali no mercado de trabalho, estar na escola, E a gente só e parece que essas pessoas dentro do mercado de trabalho, né? O que é completamente vergonhoso, porque assim, surgiu aquela lei lá sobre os empresários poderem pagar uma taxa para se isentar de fazer o contrato de pessoas. Que absurdo, sabe? sim. Não, aí a gente sabe o que ia acontecer, né? Exatamente. E é muito bacana isso. Eu sou professora também, né? Você sabe, e eu trabalho em escola pública da rede estadual aqui do estado do Paraná. Então, eu dou aula a partir do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. E eu percebo, assim, que a nossa escola está anos, sei lá, séculos atrasada. Em todos os sentidos, não falo só no sentido de inclusão escolar, não, sabe? O modelo estrutural do ensino, eu percebo que ele está muito atrasado. Até o jeito que os prédios são construídos, assim, sabe? Não é um lugar legal para as crianças estarem, não é um lugar que elas, né? A aprendizagem não precisa ser um processo doloroso e sofrido e punitivo, né? A gente podia fazer uma coisa muito bacana, assim, mas, nossa, a mudança tem que ser muito grande. O suporte do governo para a rede estadual, ela é zero, né? Digamos assim. Porque, por exemplo, aqui, eu acredito que seja assim no resto do Brasil, mas aqui em Brasília, por exemplo, para você ser profissional do ensino, eles chamam ensino especial, né? Você faz uma específica, mas assim, se você não tirar do seu bolso para você fazer uma especialização, para você buscar melhorias, você fazer um diferencial por conta própria, você vai continuar no seu método de ensino, que é isso que eles oferecem, entendeu? Enquanto, sei lá, instituição governamental, e é isso, entendeu? Fica assim, a gente tem Ó, muito. A Gabriela fez esse comentário, ó, é muito cansativo ter que ficar reeducando as pessoas sobre inclusão e sobre direitos. E é realmente, né, assim, e esse trabalho que a gente está fazendo aqui nas redes sociais, que nem é todo mundo que se interessa, na verdade, assim, mas é importante, de qualquer forma, a gente trazer esse tipo de informação, porque as pessoas ainda acham que estão fazendo favor, né? Quando é tão importante, então, Exatamente. né? Com certeza. Aqui na comissão a gente tem bastante assim professores, diretores de escola que se disponibilizaram por conta para poder entender como que funciona, sabe? Muito professor chega para mim pedir orientação para saber, olha, eu tô com um aluno autista na minha sala, o que que eu faço? E aí isso é porque, eu vou te falar pelo menos aqui, as escolas do governo, elas estão muito mais à frente do que o ensino particular. Aqui está um tal de inclusão nas escolas particulares, só que se você vai fazer uma visita na escola, o que é inclusão? Eles só aceitam os alunos na sala, entendeu? É um bafafá para conseguir liberar um professor adaptado para Não o. adapta material. Não, é terrível, é revoltante, na verdade. Eu percebo assim que a questão das escolas particulares é muito uma questão empresarial, né? Então tem a questão do dinheiro envolvido ali e tal. Aí tem aquela lei que eles não podem negar matrícula e não podem cobrar a mais desse aluno porque ele precisa de adaptações. Aí elas já ficam assim, né? Mas enfim, aqui no ensino público, aqui no estado do Paraná, eu vou falar da rede estadual, que é onde eu tenho mais conhecimento. A rede municipal é do primeiro ao quinto ano. Acho que travou a Jéssica. Tá me ouvindo, Jéssica? Eu estou te ouvindo. Tá. A sua imagem travou, eu vou continuar falando então. Ah, liberou.
aqui na rede estadual de ensino, o aluno tem direito a um PAE, né, que é um professor auxiliar, agora não me lembro, esqueci, deu branco. Mas é um professor de apoio ali especializado. Aham. E só que, para conseguir esse professor de apoio, não é qualquer pessoa, não é simplesmente você levar lá o laudo e falar, ó, meu filho é uma pessoa com deficiência, ele precisa de um professor de apoio. Para conseguir, a família tem que fazer um bafafá, tem que entrar no Ministério Público, tem que fazer um rolê muito grande para conseguir esse professor, e eles só liberam para aquele aluno que tem dificuldade de locomoção. Então, assim, aquele aluno que não tem autonomia para ir ao banheiro sozinho, que não consegue comer sozinho. Então, assim, eles estão proporcionando o quê? Uma babá para a criança ou um professor realmente? É Porque, por aquela exemplo, o meu filho. né, da deficiência, de achar que a deficiência se limita só ao cadeirante, entendeu? Assim, que é a pessoa não. Não, e eles acham que a pessoa, por ter alguma deficiência, ela não tem inteligência, ela não consegue aprender, né? O meu filho, por exemplo, se ele tivesse numa escola, nessa escola, ele precisaria de um professor auxiliar. Tanto é que na escola que ele está, ele tem. Só que ia ser difícil para a gente conseguir, a gente ia ter que entrar na justiça e tudo. Por quê? Ele tem autonomia, ele vai ao banheiro sozinho, ele come sozinho, ele se comunica, mas na parte cognitiva não é tudo que ele vai bem. Algumas coisas ele vai, outras ele precisa realmente de um apoio especializado. Então, que tipo de inclusão é essa, né? Exatamente, é aí onde entra a importância, assim, eu acredito, de uma melhoria também, porque, assim, sem política a gente já sabe que a gente não consegue nada, né? Uma política pública de qualidade, tanto na questão do ensino, tanto na questão do SUS, do atendimento, até mesmo do diagnóstico, a gente precisa dessa especialização. Eu acho que falta, não é que falta profissional, mas eu acho que falta suporte, sabe? Sim. Eu acho que falta mais. Eu acho também. Por exemplo, você é pedagoga. Na sua faculdade, você teve uma disciplina ali falando sobre deficiência, sobre. Eu também não tive. Na verdade, eu estudei Libras, né? Mas Até e as outras? só. E é bem raso, E né? isso porque Libras é a segunda língua oficial do Brasil, né? Porque se não fosse, talvez nem isso teria. Exatamente. Não, e na minha turma, de 30 alunos, eu sou a única que seguiu assim no ensino especial. Fui a única. Para ideia também. Nem as pessoas também querem, acham difícil, acham cansativo, sabe? Então Ó, tem. mas você me deu um gancho perfeito para o que eu queria entrar aqui agora. Eu percebo, assim, que a inclusão escolar, ela está inteira na responsabilidade do professor. Eu não sei, assim, eu imagino que seja assim no Brasil inteiro, né? Mas aqui no Paraná, se eu, professora, que tenho 35, 37, 40, 28, por volta de 35 alunos numa sala, se eu não adaptar material, se eu não adaptar uma aula para aquele aluno, ele simplesmente vai estar lá, porque não vai ter ninguém que faça isso. Tem algumas escolas que tem ali a sala de recursos, né? Que daí o aluno pode frequentar no contraturno. Mas e no momento que ele está dentro da sala de aula? Ele tem direito de ter ali um material. Exatamente. Não, fora que assim, é completamente segregador. Porque, por exemplo, na minha época da escola, a gente tinha um meu colega de turma, que era o Jober, ele tinha deficiência, né, deficiência mental. E assim, a professora só colocava lá a atividade, a mesma atividade que fazia para mim, fazia para ele, e ele que lutava lá para fazer, entendeu? Assim, fora toda a questão do bullying, das brincadeiras. Então, tipo assim, você via que ele era passado de ano só por passar. O que isso é Sim, completamente. Eu acho que é tipo. Eu não sei nem te dizer onde que tá a raiz desse problema aí, porque se você for mergulhar mesmo, é tanta coisa assim a fundo, igual teve um comentário aqui, né, de uma professora que ela falou, ó, eu sou pedagoga. Ai, travou. Tá me e não ouvindo? tive informação sobre autismo. Estou te ouvindo. Agora travou. Agora tô. Travou e voltou. Travou de novo, voltou de novo. Então, assim, é uma coisa meio por conta.
do profissional, vai do interesse do profissional em querer fazer um ensino diferente, sabe? Então, acho que falta muito suporte aí em várias esferas. Sim. E nós, né, Jéssica, que estamos dos dois lados da moeda, a gente fica. Eu fico assim, muito. Sabe, eu fico angustiada, porque assim, ao mesmo tempo que eu sou mãe de um menino, de uma pessoa com deficiência, de um menino maravilhoso, lindo, cheiroso e gostoso, eu sou professora. E eu tenho os meus alunos lá também, assim, e eu me sinto desamparada, eu me sinto desorientada, eu não sei como agir com determinados alunos. Então, assim, é um trabalho quadruplicado que a gente tem, porque daí a gente tem que pesquisar, porque você não tem aquele conhecimento. Por exemplo, como que você adaptaria uma atividade para um aluno disléxico? Ou como que você adaptaria a atividade para um, sei lá, qualquer outro tipo de aluno, assim, ó, porque não é tudo que a gente conhece. Eu conheço sobre autismo, outro tipo de deficiência, eu ia ter dificuldade para, né? Daí eu teria que estudar. Então, é muito complicado. Meu Deus, na escola que eu, esse ano, de uns 3 anos para cá, eu estou trabalhando numa escola que ela é bem carente, assim, no sentido de recurso, sabe? Não tem recurso. Teve um ano que estava faltando até sala de aula para os alunos, então, bem complicado, né? Como que você vai fazer uma aula se você não tem nenhum recurso tecnológico, você não tem nada, só tem quadro, giz e livro, né? Eu penso que a escola devia ser o lugar mais tecnológico sabe? Tinha que ser o Bom, lugar mais tecnológico que ser uma escola. exatamente, porque assim, igual a gente fala, o governo, as leis governamentais, o SUS, tem a EBI também, que é a Lei Brasileira de Inclusão, é tudo tão perfeito assim na teoria, né? É tudo muito bem Sim, estruturado, muito bem feito, assim. Então, assim, eu acho que é falta de suporte. Eu estava até conversando com uma amiga também sobre isso. E eu acho que é uma questão de prioridade também, assim, sabe? Porque a gente poderia ter muita melhoria no sistema educacional, sabe? aqui no Brasil Série a de... gente tem vários problemas, né? A gente tem o problema do. Tem um problema social, tem um problema moral, né? Político, então, assim, é muito complicado. Não É, é simplesmente. Não basta querer, né? é, Então, eu acho muito é, difícil. exatamente. Tem a Andressa está falando aqui que só depois que ela se formou, né, que veio o diagnóstico do filho dela, que ela foi estudar sobre, mas é completamente comum também, Andressa, a gente ir estudar, entender sobre, depois de um diagnóstico, sabe? Porque igual a gente está, e você, a gente está mergulhado aí estudando sobre capacitismo, e até ontem a gente não sabia o que era isso, entendeu? A gente vai se Sim, destruindo, vai aprendendo, vai entendendo a diferença, né, que isso faz no dia a dia e o quanto a gente como que eu posso dizer, criado de um padrão, dentro de um padrão social, com ideologias feitas por pessoas que simplesmente implantaram esse tipo de ideia, né? E acho que sim. é E os bem. outros que se adaptem, né? Hã? E os outros que se adaptem, né? Eles fazem o que eles querem. E eu ia falar uma coisa que eu acabei esquecendo. Eu vou te fazer mais uma pergunta, então. Agora, nesse momento de pandemia, assim, que você está trabalhando em casa ou você está saindo para trabalhar fora? Não, estou trabalhando só de casa mesmo. Eu também. A gente tá desde o final, desde o dia 20 de março, a gente está em casa. Eu e os meninos, e meu marido acho que começou um pouquinho depois, alguns dias depois. E as aulas, o Ravi está acompanhando? Você falou que ele tem processo de alfabetização, né? Tá e não tá acompanhando, né? Foi bem estressante aqui, porque assim, a gente pensou, né? O que que a gente vai fazer? Porque além da aula online, ele ia ter que se adaptar para fazer as terapias, né? Ainda tem as terapias. Então, assim, foi um processo bem estressante aqui pra gente, porque ele não quis, muito barulho, muita criança ao mesmo tempo. A gente está dos dois lados da moeda, a gente sabe que não é por conta de falta de profissionalismo do professor, né? Que a gente já, pelo menos eu me deparei com muita mãe xingando o professor, falando mal, que o professor não sabe, enfim. Sim, Não é culpa, todo mundo, eu acho que todo mundo teve que se adaptar
E aí, assim, para ele foi bem complicado, assim, porque ele ficou bem irritado nas aulas. E aí eles estavam depositando muita atividade, tipo assim, umas 15 atividades de uma vez no aplicativo, sabe? Vamos Então, manter esse aluno ocupado, né? vez ou outra ele conseguia fazer. Imagina você sentar com uma criança de 6 anos para você fazer uma porrada de Tá, atividade. mas aí eles não disponibilizaram nenhum professor, assim, para estar junto com ele nesse momento. Ele não tem professor de apoio? Não, ele segue o ensino regular. Ele está seguindo o ensino regular sem um professor de apoio, né? Mas eu acho que para esse momento se fez necessário. E Sim. aí aquela burocracia, né, de você ir atrás, de você solicitar, de você cobrar. Aí, por fim, a gente não resolveu não forçar. Como ele tem aí Sim. um acompanhamento com a psicopedagoga, então a gente ficou mais tranquilo nesse ponto, Ah, sim. né? Dele seguir. Eu também vou fazendo o que dá aqui com ele, algumas atividades. E acho que é isso. A gente teve que se adaptar, né? Sim. Eu percebo que funciona bem, né, para Acho que a tá. maioria, quer dizer, a maioria das crianças que eu tenho contato, assim, eu percebo que funciona bem esse aula particular, assim, né? Então, como ele está com a psicopedagoga. O meu filho, por exemplo, ele também está na escola regular, ele está no quinto ano, e ele tem um professor de apoio que está com ele. Então, como que a escola dele fez nesse momento de pandemia? Eles estão tendo aulas 3 vezes por semana, ao vivo, com a professora, com duração de 1 hora, tá? E daí, terça-feira, no caso, seria o dia que ele faria. Você está me ouvindo, Jéssica? Ou sim, Travou. mas congelou. Congelou a imagem. E daí, um dia por semana, ele tem para fazer, por exemplo, as atividades de inglês, de música, outras atividades. E na quinta-feira ele tem aula com esse professor de apoio. Então, nesse dia, também é 1 hora só, mais do que isso, acho que ele não conseguiria ficar na frente do computador estudando, porque é muito, né, para a cabeça dele. E daí esse professor, ele, tipo, retoma tudo que eles estudaram, né, dá um apoio ali. E tá sendo, ele se adaptou bem, sabe, nesse modelo, assim. Mas eu percebo que se fosse mais do que isso para ele, já ia ser muito. Ele já ia, não ia ser legal. Para ele. Você tá conseguindo me ver normal? Tô. De vez em Ah, quando trava, mas eu tô te vendo. para ele foi muito exaustivo, então a gente decidiu fazer o que for dando, né? Porque já é um período, está sendo um período bem complicado, quebra de rotina. Tá fazendo o que a gente está fazendo o que pode, né? Sem forçar demais. E vamos ver como é que vai ser, porque eu penso o seguinte também: você vai ficar forçando a criança a ficar sentada fazendo atividade, porque a aula dele é todo dia de manhã, ao vivo, né? Aqui por vídeo. Então, assim, é complicado. É muito complicado. Aí a gente vai fazendo as É muito difícil. atividades. Muito difícil. Tá sendo terrível. Eu não sei se pra você, mas eu fico muito triste de ver meu filho agitado dentro desse apartamento, sabe? Trancado dentro do Olha, Jéssica, apartamento. olha, eu moro numa casa que tem quintal, sabe? Graças a Deus. E ainda assim é muito difícil, porque além do Leonardo, que tem 11 anos, eu tenho o Vicente, que tem 2 anos. E para ele, para o Vicente, eu tô achando que o impacto dessa pandemia, desse período de quarentena, vai ser maior do que para o Leonardo. Porque o Leonardo, ele já entende, desde o começo ele entendeu que tinha vírus, que tem que usar máscara, que não pode ficar saindo. E para ele, até que, claro, ele sente falta de sair, passear e tudo. Mas ele se sente bem de estar em casa, porque ele tem já interesses assim como televisão, né, computador, videogame, então ele fica bem. Agora o pequenininho, É. meu Deus, sabe, eu fico com dó, porque agora ele tinha que estar socializando com outras crianças. Tanto é que ele está com 2 anos e 3 meses, ele vai fazer daqui uns dias 3 meses, 2 anos e 3 meses, e ele não fala. Pois é, fico preocupada assim com essa. Eu acho que a parte que eu fiquei mais preocupada não foi nem com questão de aprendizagem, sabe? Porque eu acho que isso a gente pode recuperar depois, mas é a questão social, sabe? Sim. Que é o que preocupa mesmo. Mas vamos ter que nos adaptar, né? Vamos ver até onde vai. E outra coisa, Jéssica, eu não sei você mora, é só vocês dois que moram na casa? É eu, Ravi e o meu companheiro.
Ah, tá. Não, porque aqui em casa, o meu marido está trabalhando desde o começo, né, em casa, então estamos nós quatro em casa. E, meu Deus do céu, de manhã eu tenho que trabalhar, de manhã eu trabalho, eu tenho meus alunos, e o Leonardo estuda de manhã. E o Vicente fica, coitado, sabe? O que der para fazer, a gente faz. Aí eu tenho que fazer o almoço, né? Então, assim, mas eu trabalho até quase meio-dia. Aí, o meio-dia e pouco, E uma hora, você tá... Gente do céu, eu não sei. É uma loucura, sabe? A casa vai ficando. Quando dá, a gente limpa, porque eu fico muito preocupada, sabe? Eu fico angustiada das crianças ficarem muito tempo na televisão. Eu sei que isso não é legal, que isso impacta o desenvolvimento delas. Ah, é total, muito difícil. Eu me sinto culpada, eu me sinto mal. sim, a gente acaba se culpando, né? Porque é uma série de coisas que já naturalmente no dia a dia a gente já se cobra. Tipo, tem que arrumar a casa, o almoço tem que estar, Sim, né? O almoço tem que estar pronto. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí, tá as crianças todas em casa. Não segue sim. uma rotina, um roteiro, porque Tá, toda. fica pra lá. É, é tipo isso Ó, mesmo. tem um comentário aqui, ó, Decar Lucas falou assim, ó, muita gente não tem internet, não tem celular, nem né, computador, e daí como que vai estudar essa pessoa? É o caso dos meus alunos, quer dizer, não vou falar que é a maioria, mas muitos alunos meus estão nessa situação. Às vezes tem um computador, mas tem três irmãos. Como que vai fazer se a aula é no mesmo momento, sabe? É A questão difícil. Aqui de em casa, privilégio, por exemplo, oi? é a questão de privilégio também, né? É. Agora isso vai ficar mais evidente ainda, né? Vai Exato. ficar super evidente. E, e daí a gente falou lá no começo, né, do diagnóstico do Ravi, eu falei rapidamente aqui também sobre o diagnóstico do Leonardo, e, e esses dias a gente estava comentando, né, lá no grupo do fenótipo ampliado do autismo, né, e eu acho engraçado que eu estou tendo contato com bastante famílias que depois do diagnóstico do filho se reconheceram, né, também ali em algumas questões, algumas características. Aqui em casa a gente desconfia fortemente que meu marido está no espectro, mas ele ainda não foi atrás de diagnóstico nem nada, porque aqui em Curitiba a gente tem dificuldade de achar um médico que atenda adulto, sabe? Para criança a gente tem assim bastante pessoas que têm esse conhecimento. Agora, para adulto, é muito difícil, porque, e nem só sobre autismo, não, porque eu tenho uma desconfiança muito grande que eu tenho déficit de atenção. E eu Uhum. falei isso para a médica que eu faço acompanhamento, ela nem me ouviu, ela falou, não, isso é por causa da ansiedade. Então, assim, sabe, poxa, eu sou eu desde que eu nasci, né? Eu me conheço, eu sei que eu tenho essas dificuldades, custava ela ter, né? Agora, você imagina Exatamente. isso para um adulto que passou uma vida inteira, que já é casado, que já é formado, que tem sua profissão, e que daí se vê ali no filho e fala, nossa, será que eu também sou autista? Eu, eu tô nesse Mas foi depois do Ravi? Como que foi? tem um ano e pouco, mais ou menos, que eu venho me observando, né? Que eu comecei a ter contato com outros autistas, que eu me introduzi 100% assim nessa comunidade, e eu comecei a Sim, observar, assim, você vai conversando, você começa a ficar, você fala, opa, peraí, mas eu também faço isso, sabe? E aí, assim, as coisas foram só se intensificando por aqui. Por quê? Eu conversei com os meus pais. E aí eles foram me passando do meu histórico, né? Meu período da escola, eu sempre fiz acompanhamento psicólogo e tudo, só que assim, eu nunca tive esse olhar, né? E aí você começa a observar, depois que você tem seu filho, o diagnóstico do seu filho, você começa a se ver em algumas características. Só que assim, até esses dias eu até ouvi falando com um amigo, ele falou: mas eu também faço isso que você faz. Tipo, eu falei do hiperfoco, só que eu falei pra ele: o seu hiperfoco tira o seu sono? Ele tira o seu sono, ele não te deixa comer, porque eu fico sem fome, eu fico sem sono, eu quero só fazer aquilo, entendeu? Dependendo sim, do. E aí comecei a observar, assim, interesses restritos, eu tenho muita rigidez, muita STEAM. E aí eu comecei a ver que isso não era só um fenótipo ampliado, sabe? Foi onde eu sim. comecei a buscar
profissionais. Aí, nesse ponto também que você falou dessa questão de como é difícil o diagnóstico em adultos, como também em mulheres, né? Porque assim, além de Nossa, difícil, a gente ainda tem aquele, como que eu posso dizer? Das pessoas confundirem com a personalidade da mulher, algumas características, sim. sabe? E eu acho que isso tem muito a ver com a maneira que a gente foi criada, né? Porque a gente foi criada para ser de tal forma, né? Então a gente acaba querendo se enquadrar naquele perfil, né? Tem vários estudos que falam que o autismo se manifesta de maneira diferente nas mulheres, né? E que por isso que é mais. Completamente. Eu tô na minha terceira sessão, né, de investigação e, assim, vai ficando só mais evidente. Eu me ver falando sobre fica muito mais evidente, assim, sabe? E eu já cheguei a me questionar. Quando eu tive coragem de falar, não, eu realmente posso estar dentro do espectro, foi um pouquinho libertador, mas ainda quero tirar esse peso das costas, porque eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu tenho uma. Isso não quer dizer nada, mas assim. Eu tenho relações sociais, eu sou casada, eu tenho um filho, eu me comunico muito bem. Só que assim, isso não quer dizer nada, Não, sabe? É por isso que eu sempre falo também, o autismo ele não se limita só no comportamento. O comportamento é um fator completamente importante para o levantamento sim, de diagnóstico, mas vai muito além, sabe? Só de comportamento. sim. E aí eu tô nessa, vamos ver como é que vai. Acredito que final de setembro eu já esteja com o meu diagnóstico. Ah, e eu acho super importante, porque é autoconhecimento, né? A gente entende melhor coisas da nossa vida, que muitas vezes a gente se Ah, acha. cachorros. A gente acha assim, ai meu Deus, eu sou tal coisa, ou eu sou de tal outro jeito, mas na verdade tem uma razão, tem um motivo de você ser daquele jeito, né? Não é simplesmente porque, né? Igual, às vezes eu tô lendo, né? Porque eu sou professora, então eu estudo, eu tenho que pesquisar, e eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que ler 1000 vezes a mesma coisa, às vezes. Não pode ser normal isso, assim, sabe? É, Tem que. exatamente. Aí eu falo para a médica, ela não acolhe. Não, isso aí é porque você é ansiosa e tal. Eu falo, tá bom, tá bom. Uma Do hora, meu, quem sabe? conheci só duas médicas, assim, que foi de contato com outros autistas que eles me passaram, que elas fazem diagnóstico para os adultos, assim. Então, assim, é muito complicado e além de ser difícil, né, você conseguir um diagnóstico estando na sua fase adulta, ainda tem a questão do valor, que é extremamente caro, não é barato você fazer uma investigação, sabe? A gente está falando aí de uma situação completamente de privilégio, assim, sabe? Porque na verdade, o diagnóstico ele é um direito, né? Mas dentro da Sim, sociedade aqui as coisas funcionam diferente, então ele é muito mais complicado. Então, assim, é difícil. Fora você vê, por exemplo, eu me sentindo bem complicada porque eu pensei, meu Deus, a gente está vivendo aí no ápice do capacitismo, onde as pessoas estão se mostrando, as pessoas estão deixando completamente evidente quem elas são e como elas são, sabe? Então foi uma guerra, uma luta para aceitar mesmo, de fato, assim, para eu buscar ajuda numa situação completamente privilegiada, assim, porque, por exemplo, se você depende do SUS, você não tem uma renda social bacana, financeira, você vai ter que se matar para você conseguir um diagnóstico, e isso, eu assim, acho muito difícil. Eu acho muito difícil conseguir um diagnóstico é muito difícil, é uma correria, a gente pelo quer SUS. ser autista, a gente vê que a gente corre para lá e para cá, sabe, para conseguir a peregrinação que foi, sabe, toda aquela fase. E eu tô revivendo tudo de novo, só que com melhora, né? E você acha assim que se a pessoa tiver, se a pessoa desconfiar, você acha que ela deve sim ir atrás do diagnóstico, que isso é um fator Beleza. determinante assim, de qualidade de vida? Inclusive, eu tenho conversado bastante com alguns amigos autistas, e assim, obviamente o autodiagnóstico ele não vai definir de fato, né? É completamente importante que você procure profissionais, mas eu acho de extrema importância mesmo se você desconfiar,
que você vá atrás mesmo, sabe? Porque nunca é nada. Nunca é Sim. Eu assim, como eu leio muito, né? A gente estuda muito sobre autismo, a gente acaba entrando demais nesse assunto, e eu também, assim, me identifico com bastante coisa. Só que é muito assim, eu não sei, sabe? Só que eu tenho assim, eu não tenho muito filtro social, né? Então eu passei a vida inteira sendo tipo grossa, sendo taxada de grossa ou de, ai, porque fala mesmo as coisas que pensa e tudo. Mas gente, eu nunca queria ser assim, sabe? Eu queria ser uma pessoa que fosse, eu não queria ser desse jeito. Eu sou porque é mais forte do que eu. Então assim, de repente, né, é uma característica que está aí dentro do fenótipo. exatamente. E aí, eu ter lido sobre o fenótipo, que eu tive certeza, assim, que eu falei, ai meu Deus, não é só, eu acho que não é só fenótipo, sabe? E aí, assim, as coisas foram ficando mais evidentes, sabe? Eu sempre fui péssima em matemática. Lá na frente eu descobri que eu era, tinha descalculia aí gigantesca. Olha, só passou uma vida sem saber. Aham. Fui descobrir agora, né, nesse processo de avaliação, que ela vai entregando algumas coisas durante o processo, que é onde você sabe. E aí, assim, algumas pessoas até me perguntaram, poxa, sua mãe nunca teve esse olhar, nunca teve, né, nunca percebeu, nunca. Mas assim, aí, imagina se hoje em dia nós estamos em 2020 e a gente tem informação, mas essa informação não chega para todo mundo. Imagina anos atrás como que era, né? Terrível, menina. Antigamente era aquela pessoa que o bullying era muito grande, né? E era, tipo, normalizado, né? Ah, é o retardado. Ah, esse é burro, esse não aprende. Eu Por preciso isso que. ser chamada de burra até hoje, assim, tô tentando a gente, porque o capacitismo ele começa dentro de casa e no seu círculo social. E hoje eu tô nesse Sim. desconstruir os meus amigos e família, mas assim, sempre fui chamada de lenta, de burra, de mongol, de lerdo, porque eu sempre, assim, eu sou muito Imagina a autoestima, né? Como que, que isso não afeta, assim, a liberal, autoestima. sempre entendi as piadas por último, ironia, para me entender uma ironia assim. Eu tenho que perguntar 1000 vezes assim para a pessoa se ela tá falando sério e tudo, entendeu? Então, assim, para Sim. atores. Então, eu acho extremamente importante a busca por um profissional, seja da rede privada ou da rede pública, sabe? Mas que vai atrás, porque nunca não é nada. Eu concordo, concordo. Eu acho que agora E vai acabar. A gente tem que fa- deixar salvo. como que te salva? Na hora Não que tem 10 minutos ainda? a gente entrou, qual foi o horário que você entrou? Foi sete Não, tem alguns minutinhos ainda, não? Como que salva, Tem Jéssica? que salvar minutinhos antes de encerrar. Aí você Deixa eu vai. ver como que Quando, salva. não, quando você apertar no X, que você vai encerrar a live, aí vai Ah, ter lá, tipo, deixar salvo no IGTV. Aí você deixa salvo. Tem como você deixar ah, salvo. entendi. Obrigada, Mas Dilson. A Dilson sempre me acompanhando. Tão legal. Tem tanta gente legal aqui hoje. A gente nem conseguiu ler, Jéssica. A gente vai ter que fazer outra live. fazer, né? Foi tão bom. Pois é, passou tão rápido. É verdade. Jéssica, quero te agradecer por ter aceitado esse convite. Muito legal. Olha, eu estou muito feliz de ter te conhecido. Estou muito feliz de poder trocar com você nessa rede. O Ravi é um lindo, é um fofo. Meninos também são lindos, viu? Eu tô muito feliz com essa troca. Eu sempre falo, gosto de falar sempre isso, porque isso é tão importante, é tão forte, né? Essa troca que a gente tem. Eu costumava dizer, né? Porque hoje eu não sinto dor. Meu processo de dor foi sobre ver que eu teria um filho deficiente dentro de uma sociedade que é completamente excludente, né? Que se fosse só pelo Sim, autismo dos nossos filhos, tava tudo certo. O problema não é nos nossos filhos, é nessa sociedade que foi estruturada dessa forma. Então, assim, sim. Eu costumo falar que o problema são os outros, a né? gente encontrou, a gente encontrou nessa, É, nessa causa, né? A gente se encontra no acalento, no afeto, na troca, mas o convite, vamos fazer isso mais vezes. Eu adorei conversar. Jéssica, obrigada. Um beijo.
A gente Beijo. continua se falando, vamos fazer mais lives. Com Beijão, certeza. obrigada a vocês que participaram, que ficaram assistindo aí. Minha primeira live aqui no Instagram. Beijo, gente. Vou tentar salvar aqui. Tchau, tchau. Tchau. Não estou conseguindo salvar.